3h32. Aqui na Rádio Bandeirantes, nosso fim de ano com muitas entrevistas, muito bate-papo de qualidade com quem tem o que dizer sobre os principais assuntos. E ao longo de todo o ano, já faz um tempo, a gente conversa sempre a cada 15 dias com o Cid Torquato, que é embaixador do ICOM e que traz sempre luz sobre o tema da vida da pessoa com deficiência. E não poderíamos terminar o ano sem bater um papo, claro, amplo com o Cid sobre vários temas. Tudo bem, Cid? Como vai? Fala, Ronald. Tudo bem? Obrigado pela oportunidade. Imagina, o prazer é nosso de ter sempre você aqui. Ô Cid, eu estava lendo um conteúdo que foi gerado por você, que tem o tema, é um artigo, que se chama Afinal, o que é ter propósito? Puxa, é tão amplo e tão rico você poder falar sobre esse assunto, porque a gente pode aplicar esse título, né, para tantas áreas da sociedade, da vida das pessoas, em qualquer tipo de segmento. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a ideia de fazê-lo e o que você quis apresentar nesse conteúdo. Ronald, obrigado, né, pela oportunidade de discutir essa temática, esse tema, né, tão importante, essencial nas nossas vidas, desde sempre, né? Aquela história de quem somos, para onde vamos, né? A questão do propósito, né? Por que a gente está aqui? O que a gente está fazendo aqui, né? E o propósito pode ser analisado de tantas formas distintas, né? De formas místicas, ou seja, ligados, né, a alguma crença, a alguma religião, né, de forma absolutamente laica, agnóstica, né? Simplesmente com ideais ou com missões, né, que a pessoa se coloca, né? Afinal, né, qual o seu propósito, né, para quê, o que você faz? Quer dizer, essas questões que nos provocam, né, o tempo inteiro como seres humanos, em casa, né, com a família, como pessoas, no trabalho, né, como profissionais. Então, eu quis escrever algo para provocar o assunto, né? Obviamente, eu não esgoto o assunto, eu falo um pouco da filosofia e mesmo da religião, as diferentes abordagens do propósito, mas o propósito do artigo é provocar a discussão interna, né? De você se questionar se você, principalmente, né, que é o mote do artigo, se os seus projetos estão indo na direção dos seus propósitos. Ou seja, se o que você está fazendo, né, na sua vida está indo na direção do que você gostaria de fazer. Então, é essa discussão. O que você, Ronald, acha a respeito, né? Quer dizer, você pensa a respeito, você tem esse questionamento sobre propósito? Pô, é legal, Cid, gostei muito Porque, claro que você está tratando no artigo sobre generalidades, né? Você não tem o propósito, claramente, de se aprofundar numa temática exclusiva, mas dá o caminho para que as pessoas reflitam sobre os próprios, né? Sobre o que elas pensam para as vidas delas mesmas. E eu devolvo para você, fazendo para mim, que o único propósito que eu tenho, aliás, quando me perguntam a respeito de religião, me perguntam de política ou de outros assuntos que não envolvem diretamente a emoção. Por exemplo, se perguntar sobre futebol, aí não adianta você me perguntar. Existe um caminho que eu sigo e que eu não vou mudar, né? Como você também não, e por aí vai. Coisas que envolvem amor, paixão e tal. Mas tem outras coisas que não. Por exemplo, quando me perguntam sobre esses outros temas que eu citei, eu uso a ética, que para mim é a única forma de você chegar a todas as soluções sem erros, sem desencontros, sem planejamentos equivocados. Se o cerne da questão for a ética, tá tudo resolvido. E aí envolve tudo. Envolve religião, envolve política, envolve tomada de decisão nas relações humanas e por aí vai, né? E então acho que essa é a palavra que me norteia. Os meus propósitos estão sempre norteados por essa palavra. Agora, para mim o importante era ouvir de você
sobre os propósitos que você colocou, e você é um abnegado nas questões relacionadas à vida da pessoa com deficiência, você viveu um trauma e transformou isso numa outra coisa, né, que é tentar ajudar as pessoas, criar caminhos, abrir caminhos, principalmente. Se nesses papos que a gente tem, são todos aqueles propósitos que você imaginou, e o que está por vir ainda, Cid? Ronald, você tocou muito bem. Eu faço uma menção específica sobre essa questão, né, de eu ter vivido uma vida inteira, né, sem deficiência, e depois, aos 44 anos de idade, ter quebrado o pescoço num mergulho idiota. Preciso dizer, estúpido, né, que não precisava ter acontecido, e daí retrabalhar a cabeça, né, a minha atitude, né, a partir dessa experiência traumática. E comento, né, que muita gente às vezes perde o alento, né, e o propósito de vida numa situação como essa, né, e eu não digo que isso não me passou, né, ou seja, esses questionamentos negativos assim, com relação à vida, com relação a continuar vivendo, que isso não me perseguiu muito ao longo desses 18 anos, e ainda me persegue de certa forma, porque não é fácil ser tetraplégico, vou dizer isso para você. Então, mas eu felizmente, eu comecei a militar na causa da pessoa com deficiência e descobri aí um nicho, né, de ação, um nicho não, né, uma avenida, um oceano, né, um universo de possibilidades e de carências. Então, o que me move muito, Ronald, é que a minha singela contribuição, tendo em vista as carências profundas, elas acabam provocando resultados muito positivos para mim e para outras pessoas. Então, isso me dá uma gratidão muito grande, e eu tenho que dizer que, né, no aspecto, vamos dizer, profissional e da minha ação pública, esse é o propósito da minha vida, né? Quer dizer, ajudar as pessoas com deficiência e mudar um pouco a minha vida por tabela. O Cid, nesse ano de 2025, a gente já fez outros balanços, né? Em outros anos anteriores aí, sobre ações, mudanças de comportamento, quando o Estado de alguma forma age. Qual foi para você o grande destaque desse ano de 2025 para as pessoas que têm mobilidade reduzida, que buscam um caminho para poder se comunicar, na acessibilidade digital? Onde a gente evoluiu? Olha, várias frentes, é difícil eleger um caminho só. Tem várias ações, e uma coisa que eu falo, que sempre digo, que ninguém faz nada sozinho, e é sempre um passo atrás do outro. Então, o que eu faço hoje é fruto do que outras pessoas fizeram para trás, né? O que a secretária municipal da pessoa com deficiência faz hoje em São Paulo, ela mesmo diz, e é assim mesmo em qualquer outro lugar, mas eu trazendo aí para a minha realidade, é um pouco do que eu fiz e um pouco do que a Mara Gabrilli fez lá atrás e outros secretários fizeram. Ou seja, né, principalmente num movimento, como eu disse, ainda tão carente como esse. Então a gente vai construindo, brigando, né, na verdade, contra o grande capacitismo que ainda existe na sociedade, né, o preconceito. Isso é uma questão muito forte, e por isso essa visão do gradual, de um passo atrás do outro, é muito importante, né, porque você vai construindo em cima do que os outros construíram, né? Você vai quebrando pedras em cima das pedras que já foram, de algumas aí que já foram quebradas aí. Então, eu diria que na área da acessibilidade digital nós evoluímos bastante. Na área educacional, em algumas frentes, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, com o fato das universidades públicas oferecerem um curso sobre acessibilidade e direitos das pessoas com deficiência, um curso optativo, mas que teve uma adesão muito grande. Eu acho que isso é um ponto muito positivo. Então, eu estava dizendo que as universidades
paulistas, né? Desculpe, né, falar um pouco mais de São Paulo, que é a realidade que a gente vive. Eu sei mais ou menos o que está acontecendo no resto do Brasil, sei que tem iniciativas muito interessantes, mas é complexo ser pan-brasileiro, é um país tão grande. Então, eu pensando em São Paulo, que é mais onde eu atuo, embora em algumas frentes a gente também tem uma atuação nacional, mas já as universidades aqui do estado de São Paulo, junto com a FAPESP, têm investido bastante no desenvolvimento de tecnologia assistiva. Acho que isso é um ponto muito importante, Ronald, porque eu falo meio brincando que todos nós, com ou sem deficiência, somos subequipados. Somos subequipados. A gente sempre usa menos tecnologia do que poderia usar para a resolução das nossas questões, né? Ou às vezes a gente está com um celular poderoso na mão e usando só uma fração do que ele oferece. Então, é muito importante no contexto da pessoa com deficiência essas tecnologias. Né? No trabalho, na escola, você ter os equipamentos corretos para você performar. Então, a consciência sobre isso é muito importante para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, eu acho que a gente está avançando em muitas frentes né, de novo, as próximas gerações de políticos e gestores públicos, elas chegam mais sensibilizadas, né, as pessoas mais jovens. Então, eu vejo, de novo, não é na velocidade que nós gostaríamos, mas eu vejo as coisas acontecendo gradualmente e é muito interessante ver isso. Eu estou bastante satisfeito, por um lado, e otimista, por outro, com relação ao que nós vamos conseguir fazer agora em 2026. Ô Cid, e no comportamento das pessoas que precisam exigir os próprios direitos? Você acha que, e a gente tem o nosso espaço de conversa quinzenal aqui na Rádio Bandeirantes, é exatamente com esse objetivo, de tentar fazer com que as pessoas se sintam abastecidas de informação e criem um senso crítico para poder ir atrás, né, dos próprios direitos, das oportunidades e tudo mais. As pessoas estão cada vez mais críticas e mais sabedoras daquilo que elas têm direito na relação com o poder público, com as empresas, com os locais públicos, sobre acessibilidade, sobre vaga de carro, sobre tudo isso, Cid? Com certeza, mas, de novo, não no volume, né, na quantidade que nós gostaríamos. Obviamente que a conscientização com relação a essas questões vem evoluindo, com menos intensidade do que a gente gostaria, mas ela vem evoluindo sim. As pessoas estão mais cientes dos seus direitos e elas têm exercido, e eu sempre digo aqui, Ronald, no caso da pessoa com deficiência, no caso de exercer, né, materializar esses direitos que estão nas leis e muitas vezes não são aplicados, o melhor canal, o melhor amigo da pessoa com deficiência é o judiciário. É o judiciário. Se você, quem está nos ouvindo aqui, que tem alguma questão, uma familiar com deficiência em casa, e está sofrendo para receber benefícios, seja do INSS ou do poder público local, acione a justiça. Você tem ouvidorias, você tem muitos advogados aí fazendo trabalho pro bono para pessoa com deficiência. Então, procure o judiciário, não deixe passar, né? Vá atrás do seu direito. E por isso que eu digo que para a gente acelerar esses processos, o melhor amigo da pessoa com deficiência é o Poder Judiciário. Ô Cid, como é que você está observando a inteligência artificial na vida da pessoa com deficiência, o uso de ferramentas, principalmente das ferramentas para o dia a dia, para resolver pequenos problemas ou trazer soluções que talvez demandassem um pouco mais de estrutura? Como é que você tem feito o uso e tem observado a possibilidade desse uso? Bom, Ronald, com relação à inteligência artificial, nós ainda estamos nos primórdios, né, e estamos tentando, está todo mundo tentando entender o que pode acontecer, quais os limites, né?
é um negócio ainda, uma exploração. Mas o que essas plataformas de inteligência artificial generativa, eu tenho usado várias aí no meu dia a dia e com resultados tremendos. A minha produtividade aumentou muito. Então, eu vejo o uso da inteligência artificial como uma potencial revolução na vida das pessoas com deficiência. Ela vai ajudar muito, e não só na questão de você fazer um PowerPoint, ou de fazer um texto, ou de fazer um site, mas também em outras questões, inclusive, por exemplo, em uso de cadeira de rodas, né, e sistemas eletrônicos, elétricos e eletrônicos em geral, né? Então, eu vejo como uma verdadeira revolução. Nós, você sabe, né, a gente já discutiu aqui, nós criamos na USP o Núcleo de Inovação em Acessibilidade dentro do Inova USP, que é o Centro de Inovação da Universidade de São Paulo. Muito legal, formalizamos agora, então, né, eu tenho agora um mandato e um chapéu lá dentro da USP, e um dos primeiros exercícios que nós fizemos foi exatamente uma oficina para discussão sobre inteligência artificial, quanto ela pode beneficiar a pessoa com deficiência e inovação, né, o que a gente precisa de inovação nesse sentido e a relação disso tudo, como a gente está falando agora, com as tecnologias assistivas, né? Como a inteligência artificial pode interagir nesse processo. Então, foi muito legal, além de ideias muito interessantes, nós fizemos também um showcase, uma apresentação de várias tecnologias assistivas e algumas delas já com inteligência artificial embarcada. Então, né, de novo, muito esperançoso, né, e com uma expectativa muito grande, né, do que vai acontecer ao longo aí desses próximos anos, mas especialmente no ano que vem, porque nós vamos ter saltos qualitativos e quantitativos enormes. Ô Cid, e no ano que vem, 2026, vai começar quer dizer, já está todo mundo de olho, né? Mas de uma maneira mais intensa, pensando nas eleições. E nós vamos ter eleições para a Assembleia Legislativa e para a Câmara Federal. A representatividade da pessoa com deficiência não precisa aumentar nesses parlamentos espalhados pelo Brasil e lá em Brasília, ô Cid? Poxa, você tocou num ponto fundamental. Obrigado por essa pergunta, Ronald, porque ela é chave. Ela é chave para isso tudo que nós estamos conversando. É uma preocupação tremenda, essa questão da nossa representatividade. E não eu vou voltar à questão dos parlamentos aí, mas não só, né, nos parlamentos, em outras questões também. Então, quando eu fui secretário municipal da pessoa com deficiência, hoje eu era uma pessoa com deficiência, o secretário estadual aqui de São Paulo da pessoa com deficiência é uma pessoa com deficiência. Então você tem pessoas com deficiência. O presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro é uma pessoa com deficiência. E assim tem que ser. Os vários, pelo menos, se a gente não vou nem entrar na empregabilidade, lei de cotas e as pessoas progredindo dentro das empresas. Não vou nem entrar nessa seara por enquanto. Falando especificamente sobre representatividade, então a gente quer ver nas várias secretarias ligadas ou que tem a ver com a pessoa com deficiência, coordenadorias, instâncias, o que seja, Brasil e fora, pessoas com deficiência como gestores, e não pessoas sem deficiência, porque, gente, são as poucas oportunidades que as pessoas com deficiência têm de ocupar um cargo público. Então, se não for como coordenador da pessoa com deficiência, né, vai ser como o quê? Né? Infelizmente. Então, isso tem que crescer. E com certeza, tanto agora, não vai ser agora, mas as eleições para vereadores, a gente tinha que ter começado lá, né? Ou 4 anos atrás, ou muitos anos atrás.
elegendo vereadores, para depois eleger deputados, para depois deputados federais e senadores. Hoje a gente tem em Brasília, no Senado, no Congresso Nacional, só 2 ou 3 pessoas com deficiência. A representatividade é muito baixa. Por quê? Porque as entidades ligadas às pessoas com deficiência, as associações, né, e clubes e o que seja, não tem força suficiente para criar esse ambiente institucional, inclusive de patrocínio, de apoio a candidaturas. Não existe um movimento nesse sentido, não existem iniciativas nesse sentido. Então, as candidaturas de pessoas com deficiência são espasmódicas, né? E outra coisa que atrapalha muito é o seguinte: ao invés das pessoas, nós, né, falo porque faço parte desse contexto, talvez nos unimos. Eu sempre trabalho nesse sentido, mas acabo muitas vezes não obtendo resultados positivos, mas é na união das pessoas com deficiência em torno de 1, 2, poucas candidaturas. Não, o que acontece, né? O ano que vem o que você vai ver para deputado estadual, que talvez a gente tenha mais chance de eleger, né? Você vai ver né, amigos se candidatando e dividindo voto e fragmentando, né, os apoios que poderiam estar concentrados num candidato só. Então Ronald, falta um movimento político da pessoa com deficiência mais estruturado. Falta uma grande entidade que represente todo mundo, e falta a capilaridade né, para baixo, não só uma entidade nacional, mas ela com suporte de entidades estaduais e municipais e por aí vai. Esse movimento não existe. Então, e o que existe está muito fraco, né, não condiz com as necessidades, não está no nível dos desafios e das necessidades da população com deficiência. Então você tocou no ponto fundamental. Precisamos melhorar muito nossa atuação política. Ô Cid, a gente tem um desejo aqui em 2026, é continuar batendo papo com você quinzenalmente aqui, trocando ideias, abrindo a oportunidade para falar sobre eventos, sobre realizações, sobre lançamentos, sobre inovações principalmente, né? Sobre ações do poder público, sobre ações da sociedade civil organizada e às vezes não organizada, mas que reage, principalmente aqueles que nos ouvem aqui todas as vezes que batemos papo. O importante é estar com você e a gente poder multiplicar, viu, Cid? Foi um prazer e quero desejar a você um feliz ano novo, tá bom? Poxa, vamos nessa, estamos juntos. Para mim, você sabe, eu sempre falo nisso, né, que é uma honra e um grande prazer a interlocução com você e com o Zaidan, né, uma figura histórica da nossa rádio. Gosto muito, né, de você, dos dois, mas vocês são muito combativos e têm uma visão crítica da sociedade, das coisas que precisam, né, dessa leitura crítica bastante interessante, né? É um prazer interagir com vocês. E, de novo, Ronald, este espaço ele é único no Brasil. Ele né, as pessoas com deficiência, infelizmente, não têm espaços qualificados como este que nós desenvolvemos aqui. Então, além desse prazer que a gente tem nessa nossa troca, nós estamos prestando um serviço incomensurável para o Brasil como um todo. Então, estamos juntos, mais fortes ainda e com um excelente 2026 para todo mundo. Valeu, Cid. Muito obrigado. Grande abraço para você. Tchau. 3h56. Esse é o Papo com o Cid Torquato, que quinzenalmente conversa conosco aqui sobre tudo que diz respeito à vida da pessoa com deficiência. A gente vai fazer uma pausa rápida. Na sequência, tem o nosso papo rápido sobre futebol e mais assuntos desta segunda-feira.